Amém, meus irmãos? Louvado e exaltado seja nosso bom Deus, que nos traz mais uma segunda-feira, mais uma semana que começou. Onde tivemos culto, onde cada um de nós congregamos. E creio que foi um momento também muito bom, muito prazeroso. E como também é prazeroso estar juntamente com os amados irmãos em mais uma semana que se inicia. O irmão Rai, o irmão Wilson, também o irmão Cláudio frisaram a respeito da congregação estar cheia hoje. Também fico muito alegre e satisfeito em ver a congregação assim. Povo do Senhor Deus reunido para lhe cultuar, aprender mais a sua palavra e se alimentar espiritualmente falando. E isso é muito bom, meus irmãos. Isso é muito bom para as nossas vidas, isso é muito bom para você, para mim, para a igreja do Senhor Deus, a qual somos o corpo e o cabeça é Cristo Jesus. Então é muito bom ver o tanto de irmãos e me alegrar também em cada um de vocês, porque eu creio que cada um de vocês também é um presente de Deus em minha vida, como os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, como está a vida de cada um de vocês? Os irmãos têm sofrido, os irmãos têm se afligido com alguma coisa, os irmãos têm ficado tristes com algumas situações. Ora se não, né? Ora se não. E eu também tenho passado por algumas situações desse tipo também. Porque as coisas que acontecem ao nosso redor e em nós nos faz sofrer, nos abala, nos faz sentir que estamos vivos também, né? Porque nós estamos a passar por essas dores, por essas fadigas. Mas tudo isso, meus amados irmãos, isso é bíblico. Tudo isso é bíblico. Mas o de se meditar nessa situação é que se você está sofrendo por suas causas próprias ou se você está sofrendo pelas coisas, né? As coisas do reino, pelas coisas de Cristo Jesus, pelas coisas a qual Deus fala em sua palavra que nós vamos passar, que por ele também nós temos que passar. Isso é de se pensar também. Se eu estou padecendo alguma coisa por minha conta, né? As coisas que eu tenho buscado por mim mesmo, ou se eu tenho sofrido, né? Padecido pelas coisas que Deus quer que nós padecemos, né? Mediante as circunstâncias da vida. Mas quero orar mais uma vez com os amados irmãos, pedindo que o Senhor Deus venha me usar, venha falar também ao meu coração, também o coração da amada igreja, e assim se fortaleça mais um pouco na caminhada em Cristo Jesus, mediante a sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela tomada de igreja que nós estamos reunidos, Senhor Deus. Abençoa cada irmão que está aqui esta noite, cada família aqui representada, Senhor Deus. Nós somos povo teu, Senhor Deus, ovelha do teu pastoreiro, Senhor Deus. E somos alegres, Pai, em fazer parte do teu corpo, somos alegres, Senhor Deus, fazer parte da tua família, do povo escolhido por ti, Senhor Deus, para estar contigo para toda a eternidade, nos dias vindouros, ó Pai. Perdoa para o nosso pecado, nossos erros, ó Senhor Deus, e nos ajuda a meditar em ti, na tua palavra, e se voltar sempre para ti, Senhor Deus, com o coração quebrantado, com o coração humilde, pedindo perdão, e também te agradecendo pelas tuas maravilhosas bênçãos. Obrigado, Pai, por nos amar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero confessar uma coisa para os amados irmãos, que nessas últimas 3 vezes que fui convidado para pregar na congregação, me senti um pouco estranho. Como assim? Fui acometido, meus amados irmãos, com uma tremenda dor de cabeça, sabe? Pela qual também estou sentindo até agora, sabe? Pensei em mandar um recado para o irmão Thales, se a gente tem mais contato, mandar um recado para ele. Irmão Thales, avisa para os irmãos que eu não vou poder estar presente hoje. E aquele negócio apertando mais, eu não, está errado. Nós temos, meus amados irmãos, que padecer mais e mais pelo reino do Senhor Deus. Não por nosso sofrimento da nossa carne, que às vezes vem a se machucar, vem a adoecer com algumas situações. Mas em prol do Evangelho, em prol do reino, nós temos que ter compromisso, você tem que ter compromisso, a igreja do Senhor Deus tem um compromisso com Deus. Porque o próprio Deus foi Ele que fez esse chamado a mim e a você.
E a gente devemos seguir adiante em meio a todas as dificuldades que vêm nos aparecer. Se está na dificuldade, venha adorar o Senhor Deus. Se está na abundância, também venha adorar o nosso Deus. Se está precisando, venha adorar o nosso Deus. Se está necessitando, venha buscar o nosso Deus. Sabe? Por quê? Porque é isso, meus amados irmãos, é dever do povo de Deus. Não é o povo lá de fora que vai adorar o Senhor Deus, é o povo de Deus que vai adorar a Deus. E o nosso Deus não é Deus de circunstância, não é Deus de momento, é Deus de para sempre. Ele se faz presente em cada um de nós a todo momento. Né? Então, nós somos chamados para padecer, sim, pelo amor de Deus, pelas coisas do reino celestiais, pelas coisas a qual o Senhor Jesus Cristo colocou em nossas mãos para vivermos e vivenciarmos para Ele, em cima desta terra. Eu quero pedir aos meus irmãos que abram sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, apenas o versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Amém? Amém ou misericórdia? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, nos diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Deus para a vida dos seres humanos. Em tudo somos atribulados, mas não angurtiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios também, versículo 9 agora, este trecho da Bíblia enfatiza que, apesar das dificuldades e tribulações da vida, os cristãos não devem perder a esperança nem a fé, pois Deus está sempre presente para protegê-lo e fortalecê-lo. Ou seja, meus amados irmãos, essas circunstâncias que acontecem em nossas vidas, a qual a Bíblia nos cita, não pode ser a situação que nos afaste, que nos esfrie perante o altar de Deus, perante o reino do Senhor. Essas coisas, pelo contrário, ela vai servir para que busquemos mais o nosso Deus, né? Para que nós nos aproximemos mais do nosso Deus em oração, em petições e também em agradecimentos. E enxergaremos a qual, em seu devido tempo, que Deus tem livrado, que Deus tem cuidado, que Deus tem dado sabedoria, tem dado alento, tem dado também da sua esperança, sabe? Tudo isso nós vamos usufruir da parte de Deus quando nós estamos passando por essa dificuldade a qual esses textos estão nos colocando esta noite. Então, muitos param quando estão a passar pela situação, né? Quando estão atribulados. Não consegui para a igreja hoje, eu não vou hoje, eu estou meio confuso, não dá para mim ir. Né? Angustiado, mas rapaz, que angústia é essa? Não, pode ir, eu não vou para a igreja hoje não, pode ir, vai na frente, não vou não. Estou angustiado, perplexo, desanimado com as situações da vida. Quantas vezes nós não ficamos no nosso lar, em nossas casas, ou por falando de situação, quando nós estamos desanimados e perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É de se meditar na palavra do nosso Deus, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Mas parece que é só o bem a qual nós estamos a viver. Parece que o mal não serve para isso, parece que o mal serve para nos separar de Deus. As coisas ruins servem para nos separar de Deus. Quando, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão chamados em conformidade com a sua palavra, como diz a própria palavra do nosso Deus. Em detalhe, o versículo 8 descreve as experiências comuns de dificuldade e confusão que os crentes podem enfrentar, atribulados e perplexos. No entanto, o versículo 9 continua afirmando que, apesar dessas provações, os cristãos não são deixados à própria sorte. Ou seja, nós não estamos desamparados. Nós não estamos abandonados por Deus quando estamos passando por os nossos momentos de dificuldade, mas nós não estamos. Deus se faz presente. Os cristãos não são deixados à própria sorte, nem são derrotados por elas. Ou seja, as circunstâncias
a qual nós, como seres humanos vivos, que tem carne, né? que só das coisas do mundo, né? Nós não somos derrotados. Nós não somos derrotados. Pelo contrário, Paulo vai afirmar que quando ele está fraco, é que ele vai estar forte. Mas por que ele faz essa afirmação que quando ele está fraco, que ele está forte? Porque a força da gente, meu irmão, do crente, a força minha, a força sua, a força da igreja, do servo do seu Deus, não está nele, não está na vitamina de A a Z que ele toma, não está nisso. Não está. Não está no fubá de milho com rapadura bem forte. Então, a força do crente não está nessas coisas, não. A força do crente está na comunhão com o seu Deus. E todas essas circunstâncias que o crente enfrenta, que o servo do seu Deus enfrenta, só vai fazer o quê? Se aproximar mais de Deus, vai fazer clamar mais ao Senhor Deus. E aí vem a afirmação que de fato é verdade. Quando estou fraco, estou forte, porque eu estou aos pés do seu Deus, buscando mais nele, buscando mais do livramento dele, do encorajamento dele, da esperança que há nele. Né? E assim nós não seremos derrotados, nós não estamos derrotados. Também não estamos desamparados, também não estamos destruídos, meus irmãos. Nós estamos bem vivos, né? Nós estamos bem vivos, como diz a palavra do Senhor. Né? Então, toda glória se dá somente a Ele, porque Ele que nos mantém de pé. A passagem enfatiza a importância da perseverança e da confiança em Deus. Né? Essas situações também, meus amados irmãos, muitos têm se deixado também se abater, se decepcionando com Deus, porque quando vem essa dificuldade aqui, que seja para ele se fortificar mais no Senhor, ele pede e abandona a fé, querendo que Deus haja a maneira da vista dele, não esperando que Deus haja da maneira que ele quer agir e se fazer presente na vida da pessoa, na vida do irmão, da irmã, do crente. E aí, desapontado, sai da igreja. Desapontado, sai do convívio dos amados irmãos, que são amigos verdadeiros, amigos companheiros, amigos que dão apto para ajudar uns aos outros. E tudo isso vem o ensinamento da própria palavra. E aí pede a perseverança. É perseverança. Por quê? Porque deixa de alimentar o Espírito, deixa de se alimentar com aquilo que fortifica o Espírito. Né? E aí acabam saindo do convívio do corpo de Cristo. Especialmente nos momentos de adversidade, essas coisas elas encorajam os crentes a manterem-se na fé. E a esperança, ela vem crescendo no nosso íntimo dia após dia quando nós passamos por essa situação. O que é essa esperança? Essa situação vai mudar, isso vai passar. Né? E mesmo que a situação que a gente esteja a viver, ela não passe, ela também pode ser também uma porta a qual será aberta para a eternidade. A gente, meus irmãos, tem uma mania de se agarrar tanto com as coisas daqui, mesmo sabendo que nós não somos eternos em cima dessa terra aqui, embora a eternidade comece aqui, aceitando a Jesus Cristo, que parece que morrer é um grande mal. Se de fato for um grande mal, entrado lá no começo da Sagrada Escritura, lá no Jardim do Éden, em Gênesis, né? Mas o que acontece? Ela é a porta que vai nos levar à eternidade para o convívio com Cristo Jesus. E isso é uma vida para todo sempre. Para uma terra nova, para um céu novo, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente, nem esse sofrimento a qual nós estamos a passar em nossa carne muitas vezes, vai existir lá também não. O choro cessará, nem o sol quente existirá nesse lar, porque o sol a brilhar será o próprio Senhor Jesus Cristo para com o seu povo. Né? Então, faz lembrar também da palavra de Paulo que nos diz também que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a nossa morte em se gastar aqui é passagem, é uma porta aberta para a eternidade, para viver eternamente com Deus. Amém? Amém. Deus me livre, irmão Cisco. Não diga uma desgraça dessa não ali. Um avião, acho que eu já falei aqui na congregação uma vez, né? Um avião, um irmão
do lado do outro do avião, né? O irmão estava ligado no reino mais do que o outro. E aí o comandante do avião avisa que o avião está prestes a cair. E o irmão pega, bate no ombro do outro, fulano e tal, você acorda, o avião vai cair, nós estamos partindo para a glória. E o outro irmão atordoado, homem, não diga uma desgraça dessa não, homem. Ou seja, meus amados irmãos, nós estamos muito assegurados nas coisas daqui. Temos sim sofrido e padecido com as nossas coisas. Isso faz um rebuliço em nosso ser. Faz nos sentirmos mal, faz nos deixar em casa de molho, faz a gente esquecer um pouco da palavra de Deus, que é a paz da nossa esperança também. Mas o que acontece, meus amados irmãos, é que há algo novo à espera dos filhos de Deus. Há um momento eterno à espera dos filhos de Deus. Que isso não está no meu poder, não está no seu poder, mas sim na mão do próprio Deus. E não são essas coisas que nós vivemos nessa terra que podem nos separar do amor de Deus. Não podem nos separar. A gente tem que continuar a batalhar pela fé com a qual nós fomos chamados a viver por ela, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe? E aí vamos nos fortificar. Vai fazer a gente correr mais apressadamente para os braços do Senhor nessa terra. E se ela padecer, a gente vai padecer crendo na palavra da verdade. Não no nosso conforto, porque estar no conforto é muito bom, meus amados irmãos. Na hora do oba-oba, é muito bom ser crente. Na hora do oba-oba, todo mundo é crente. Mas na hora de padecer por Cristo, porque você sabia que a palavra de Deus nos fala que é privilégio para a gente padecer por Cristo? Né? Abra sua Bíblia agora no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Confira na sua Bíblia, se apegue ao Senhor, nos entregando por completo a Ele, porque os dias não são fáceis, mas maior é aquele que tem o poder sobre o dia e sobre a noite, que é o próprio nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 29, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque me foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de creres nele. Uma coisa é você padecer por suas coisas, outra coisa é você estar a padecer pelas coisas de Cristo. Devemos padecer mais, sofrer mais, sentir mais na pele as coisas de Cristo. Porque nós somos chamados e fomos chamados também para isso. Em outras palavras, a passagem diz que não é apenas um privilégio crer em Cristo, mas também sofrer por causa dele. É uma graça ou favor divino poder compartilhar do sofrimento de Cristo. Sabe? É muito gratificante entender isso, meus irmãos. É muito gratificante. É ir contra muitas pregações muita pregação de autoajuda, sabe? Muitas pregações de que Deus é só amor, que Deus é só abundância, que com Deus nada vai me faltar, que com Deus eu vou ter tudo, com Deus eu vou saltar montes, montanhas, com Deus eu vou atravessar o mar. Tudo isso é muito bom, meus irmãos. Tudo isso é muito bom. E o que é que com minha vida que está a passar, com o meu tempo em cima dessa terra que vai passando também, como o vento em cima desta terra, o que é que eu tenho feito para o reino de Deus? Porque nós sabemos o que Cristo fez por mim e por você. Nós sabemos disso. Porque foi concedida a graça. Essa parte da passagem enfatiza que o sofrimento por Cristo não é algo que acontece por acaso ou por mérito próprio, mas sim como um presente ou uma graça de Deus. Nós padecemos pelo amor de Deus, pelo amor do Evangelho, pelo amor da sua palavra. Não é uma escolha da gente, escolha própria. Mas veja que é um presente dado por Deus. Toma esse presente de sofrer por mim, por minha causa. Não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, meus irmãos. Nós somos falhos e fadados à queda. Mas devemos confiar somente no Senhor. Porque Ele vai retribuir a cada alma em cima dessa terra,
conformidade com a sua justiça, porque Deus ele é justo. De padecer por Cristo. Aqui o foco está no sofrimento que os cristãos podem enfrentar por causa de sua fé em Cristo. Nós temos uma liberdade muito grande de pregar o Evangelho no nosso bairro, no nosso país, né? Em muitos países. Mas muitos irmãos por aí, meus amados irmãos, têm essa liberdade tão maravilhosa de nós falarmos do amor de Deus todos os dias. Se a Igreja do Senhor Deus quiser fazer um culto por dia, todos os dias ela vai fazer, porque ela tem liberdade para isso aqui no nosso país. E aí, nós somos presenteados por poder participar, né, do sofrimento de Cristo, sofrendo pela sua palavra, pela pregação do Evangelho, sofrendo por não aceitar o pecado em nossa carne também, que isso também causa dor também, nos esmurrando, como diz a palavra, para não aceitar o pecado em nosso convívio, em nosso coração e em nossa mente. Mas Deus dá vitória a cada um de nós, amém? E não somente de creres nele. Paulo ressalta que a fé em Cristo e o sofrimento por ele são igualmente importantes e são dons de Deus. São dom de Deus também sofrer por Cristo, sofrer por Deus, sofrer mediante a sua palavra. É difícil escutar isso em muitas pregações dos youtubers da vida por aí, né? Porque, meus amados irmãos, há um Deus abençoador sendo pregado em cima desta terra, a qual o povo desconhece a justiça desse Deus, que dizem muitas vezes: não vou mais à igreja, aqui também eu posso ter comunhão com Deus na minha casa. Não, eu vou lá com meio daqueles fofoqueiros, eu vou lá ser crente, eu vou lá dar dinheiro para pastor. Deus também estava comigo aqui na minha casa. E Deus, só prestando atenção nas palavras que estão sendo proferidas pelos aqueles que se dizem crentes, né? Professando a sua fé na sua casa, né? Este versículo destaca que o sofrimento faz parte da experiência cristã e que, ao aceitá-lo e vivê-lo com fé, os crentes participam do sofrimento de Cristo. O versículo encoraja aos cristãos a não se intimidar com o sofrimento, mas a encará-lo como uma oportunidade de crescer em sua fé e testemunho. Você, meu amado irmão, tem todos os dias a oportunidade de testemunhar das verdades de Deus, para você mesmo primeiramente, depois para aqueles que estão ao seu redor, pelas grandes benfeitorias, pelas grandes bênçãos a qual você tem recebido de Deus em sua vida, né? E isso, meus amados irmãos, nós somos avisados que quando nós recebemos a Cristo, as coisas do mundo não vão nos abandonar, não. Pelo contrário, a gente vai passar a sentir as coisas que não sentíamos quando nós não tínhamos o Senhor Jesus Cristo na vida. Afinal, a palavra do Senhor Deus nos fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, na verdade. Agora Ele nos vivificou, né, em Cristo Jesus, no seu Santo Espírito. Agora nós estamos vivos, nós estávamos mortos, mas agora em Cristo Jesus nós estamos vivos, para a honra e glória do nosso Deus, né? E no mundo nós vamos ter aflições. É promessa de Deus? É promessa bíblica? Não é promessa não, é só uma exortação. Ele é só um aviso que no mundo nós teremos aflições, mas tem o quê? Mas tem de bom ânimo, que Jesus Cristo venceu o mundo. Isso venceu e venceu para nos dar vida e uma vida eterna, a qual sem Ele, nem eu, nem você poderíamos ter. Sem Jesus Cristo nós não tínhamos nada porque a gente era morto. Mas se nós estamos a sentir muitas coisas hoje em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, é porque nós estamos vivos e vivos em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, não desista da tua caminhada. Continua se consagrando ao Senhor Deus. Continua se dedicando a Ele, trabalhando para Ele. Está doendo? Continua.
Está sofrendo? Continua. Está alegre? Testemunha. Tem alguém precisando de ajuda? Ajuda. A igreja vai evangelizar? Saia para evangelizar também, juntamente com os demais irmãos que forem. É dia de culto? Busque mais e mais adoração desses cultos de adoração ao Senhor. Se está necessitando orar mais, busque mais oração e comunhão com esse Deus. O Senhor Deus quer ter essa comunhão comigo e com você. Mas será que nós estamos dispostos a buscar? Ou será que nós estamos engordados com as coisas seculares desses tempos, né? Alguns muito estudo, outros muitos afazeres, sabe? Outros muitas fadigas, dores de cabeça, trabalho demais, contas para pagar, quem que não tem, sabe? E há um reino, o reino de Deus no caso, que se move através de minha vida e através de tua vida, que deve ser também passada a outras vidas. Então, meus irmãos, maior é o que habita em mim e em você do que aquele que habita no mundo, sabe? E para encerrar, eu queria convidar os amados irmãos para testificar comigo como Deus é maravilhoso para a minha vida e para com a sua vida. E como o Espírito Santo de Deus age maravilhosamente. Eu queria terminar esse momento com o mesmo capítulo de Salmos que o nosso irmão Rai começou lendo, que vai exatamente de encontro a tudo isso que a gente acabou de comentar, que a gente acabou de observar nesses outros versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Abra aí sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46, e fortifica no teu coração, meus irmãos, o amor que Deus tem por tua vida e por minha vida. Que o nosso Deus, Ele não é digno, que no dia de cultuar Ele, de adorar Ele não é digno que nós fiquemos em nossos lares, alguns com dor de cabeça, com as fadigas da vida, porque, meus amados irmãos, vejam bem, se nós estamos a passar por alguma dificuldade, essa qual foi citada aqui esta noite, o nosso Deus vai falar no livro de Mateus o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aonde que o doente, aonde que o afadigado, aonde que o sobrecarregado tem que estar quando estiver a passar por tudo isso na sua vida? Eu tenho que procurar, eu tenho que marcar uma consulta com aquele doutor. Aquele doutor é muito bom, mas foi indicado por muitas pessoas para mim, eu tenho que procurar aquele doutor. E eis que na sua estante, ou em cima do seu banco, está lá a Bíblia Sagrada, onde ressalta as maravilhas e das esperanças do seu Deus, onde ressalta esses versículos que nós vamos ler, a qual o irmão Rai já leu no começo desse culto de hoje. Salmos, capítulo 46. Amém, meus irmãos? Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais serei abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus amados irmãos, se fortifica neste Deus. Se fortifica no poder da graça e no poder do Senhor nosso Deus. Temos tudo em nossas mãos porque nós temos ao nosso Deus. Temos uma esperança de dias vindouros e dias para a eternidade
Eis que esse dia está batendo na porta, e na porta de muitos. E como é feliz o homem que abre o seu coração para aprender da palavra do seu Deus e ter guardado no seu íntimo essa esperança. Que não deixa para trás seu arado, mas que continua a trabalhar para o bom seu Deus. Guarde essa esperança, meus irmãos. Essa vida que, uma vez eu caminhando com o irmão Thales, a gente comentando, já comentei na congregação também, mas obviamente para comentar novamente. Se todas essas mazelas que nós passamos em cima desta terra, a gente acha bom viver com perseguições, com assolações, com rumores de guerra, sem saúde, sabe? O que mais? Às vezes falta o pão, falta o dinheiro da energia, falta o dinheiro da conta da água. Com tudo isso, meus irmãos, a gente acha bom viver em cima desta terra. Imagine viver com Deus para toda a eternidade, onde não vai mais haver nenhuma dessas situações. Então, se fortificando esse Senhor, Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para te dar a salvação, para nos dar a certeza da vida eterna. Vamos cantar com o irmão Edson um cântico onde diz: foi como que te vê no seu olhar a dor que ali sentia. E ele fez isso por minha vida e por tua vida. Feche teus olhos, meus irmãos, vendo se Deus, e medite neste cântico, que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, e aí nós vamos ter a alegria dia por dia de vir cultuar e adorar o nome do nosso Deus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, o cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Foi tão triste ver meus Deus. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, o cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo Rei
Deus